Olá, meu bem, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao primeiro vídeo desse canal. Sim, seja muito bem-vinda ao blog da Rosa. Nesse canal eu quero compartilhar com vocês as minhas experiências, minhas dicas, meus erros e meus resultados também com você. Diante dessa minha escolha de vida de vivenciar a minha liberdade e a minha verdade para ter na espiritualidade essa base de realização dos meus sonhos, vivenciar a prática do autoconhecimento, do estudar de si, junto a essa espiritualidade para poder facilitar a realização de todos os meus sonhos. Então, diante de tudo isso, nesse nosso momento para começar essa nossa prosa aqui, eu e você e eu quero conversar compartilhando com você como que eu conheci o Sagrado Feminino. Rosa, por que que você quer começar por isso? Por que que você quer começar falando a respeito do sagrado feminino? Por conta que foi a porta do meu despertar. Foi pelo despertar, junto ao sagrado feminino, que eu comecei a parar de brincar de autoconhecimento. Apesar de ter nascido, ter sido criada e ainda assim vivenciar um berço espírita, eu considero que eu parei de brincar de autoconhecimento quando eu estava perto do retorno de Saturno e resgatei a prática do Sagrado Feminino para mim. Isso não significa que eu conheci o Sagrado Feminino no retorno de Saturno. Eu conheci o Sagrado Feminino exatamente na minha menarca, no momento em que eu tive a minha menarca, minha mãe espírita, com toda a sua bênção, me apresentou ao Sagrado Feminino, falou dos princípios do Sagrado Feminino, e, inclusive, eu trouxe o livro, que foi o meu primeiro, foi a minha, como é que fala? A minha porta de entrada para o estudo desse saber foi o livro do Dr. José Lécio do Egito. Então, conheci, li algumas temáticas que eles escreve dentro do livro, mas dos 12 aos 27, mais ou menos, eu não vivenciava o sagrado feminino de forma visceral, por assim dizer. Eu entendia muito mais o sagrado feminino como uma prática de autocuidado. Eu consigo fazer essa distinção. Tem pessoas que têm uma prática de autocuidado voltado e de alguma forma com os princípios do sagrado feminino, mas existe um outro nível de você querer vivenciar realmente o sagrado feminino, né? Pautar a sua vida pelos princípios do sagrado feminino. E aí, dos 12 até os 27, eu considero que eu estava ali no autocuidado. Nunca tive nenhum desequilíbrio ginecológico. Não foi uma condição de necessidade ginecológica que me fez buscar o sagrado feminino. Foi por uma outra necessidade que exatamente o que me fez acordar para a vida, parar de brincar, aonde eu percebia, eu tinha muitos questionamentos quando chegou ali no retorno de Saturno, né, próximo dos 30 anos, que não é por acaso que acontece. Eu tinha muitos questionamentos do que eu ainda não tinha construído quase nada na minha vida. Eu não tinha uma família, eu não tinha uma casa, eu não tinha nada. Era eu e eu, eu e eu. Então, eu me questionava muito o que fazia eu ainda não ter realizado nenhum grande sonho, ou nenhum sonho assim palpável para mim, sabe? Apesar de ter me formado em arquitetura e ter me feito, né, estudado arquitetura por uma escolha minha, mas eu não me sentia realizada ainda. Faltava liga na vida, sabe? Então eu fazia muitos questionamentos a respeito disso, de não me sentir realizando, não me sentindo construindo uma vida. E aí eu parei por um momento e precisei tomar uma decisão de vida com relação ao meu profissional. E aí foi essa decisão, essa necessidade de decisão profissional que me fez me lembrar do Sagrado Feminino. Então, nos 27, eu comecei literalmente a me debruçar no Sagrado Feminino, por conta que eu me lembrei que, no princípio, né, desse saber, fala exatamente que no ventre da mulher habita as respostas que ela busca. E é uma bússola que sinaliza, que orienta a mulher a respeito do caminho que ela deve seguir. Então, eu me debrucei nesse saber, busquei estudar, voltei a estudar o livro do Dr. José Lécio do Egito,
E, ao mesmo tempo, encontrei outras pessoas, outras mulheres que estavam no movimento também de estudar esse saber. E a gente começou a se encontrar, formar um grupo para poder se encontrar. Não existia uma pessoa que era a que ia transmitir o conhecimento do sagrado, mas eram amigas, mulheres que se reuniam para estudar a respeito do sagrado e compartilhar o que elas estavam aprendendo a respeito disso. E aí era algo que foi muito valioso para aquele momento, porque nos fortaleceu. Entretanto, por questões da vida, por questões pessoais, a gente não conseguiu dar continuidade ao grupo. Começou semanal, e depois começou a espaçar para 15 dias, e as pessoas começaram a faltar, e aí foi. E não deu a liga suficiente para sustentar aquele campo, aquela energia, né, daquele grupo. Então, eu conheci, soube da existência e pratiquei algumas coisas na minha menarca, mas no grupo, no meu retorno de Saturno, eu me debrucei mais para poder encontrar essa resposta profissional que eu estava precisando. Afinal de contas, apesar da formação em arquiteta, eu estava há 3 anos parada profissionalmente por uma necessidade familiar. E aí, para atender essa necessidade, eu parei de trabalhar quase 3 anos, e quando eu voltei já não me encaixava mais no mercado de trabalho, e com muitos questionamentos do porquê que eu ainda não tinha nenhuma estrutura, conquistado nenhuma estrutura na vida, né? E me voltei aos saberes do Sagrado Feminino para poder me reencontrar. E o que eu guardo comigo, assim, de mais valioso nesse resgate de eu ter me voltado ao Sagrado Feminino é a linha, para mim, linha mestre desse saber, que é o respeito com a sua própria natureza. Respeitar a natureza feminina, respeitar a minha ciclicidade. E nesse respeitar a minha ciclicidade, eu encontrei alguns aspectos que, profissionalmente, começou a fazer diferença para mim, no sentido de eu escolher qual era o caminho. E por uma necessidade de me aprofundar mais, de conhecer mais, de buscar respostas mais profundas para me limpar o meu ventre. Afinal de contas, eu, no processo do Sagrado Feminino e de outras vertentes que eu vou trazer aqui para você, eu comecei a perceber que existia um bloqueio na minha pessoa em função do trauma que eu precisei superar da minha infância. Então, diante de um trauma na minha infância, existia como que eu posso dizer, um escudo, uma defesa com relação ao me relacionar com as pessoas. Eu sentia, por exemplo, muita dificuldade de fazer network. E eu considerava isso como antes, né, do Sagrado Feminino, uma condicionante muito do local que eu morava. Eu colocava muito que era da cidade em si, do externo. Mas com o Sagrado Feminino eu comecei a perceber que aquela dificuldade de me relacionar com o externo estava em função do trauma vivido na minha infância. Então eu comecei a fazer um processo, para tomar a minha decisão profissional, eu precisei fazer primeiro um processo de limpeza uterina. Então aí foi aonde eu, apesar de ter a graça de não ter nenhum desequilíbrio ginecológico, eu precisar fazer uma limpeza uterina de uma energia, de uma memória guardada no meu ventre, de um trauma vivido na infância. Aí foi quando eu me aprofundei mais e me dediquei a conhecer, a estudar o saber da ginecologia natural. Então, um passo foi conduzindo ao outro. E na prática da ginecologia natural, eu aprendi ferramentas que eu quero compartilhar com vocês a respeito de práticas de medicinas que faz com que essas medicinas fazem a gente vivenciar esse processo de olhar para camadas mais ocultas, camadas mais refinadas da nossa própria natureza, que parece que não faz sentido com uma decisão, por exemplo, profissional. Mas foi graças a toda essa medicina das ervas, dos cristais, que eu consegui
romper determinadas correntes que estavam dificultando a minha expressão profissional, sabe? A minha decisão profissional. Então, meu bem, o meu reencontro com o Sagrado Feminino, ele se deu por uma correção de rota profissional, que eu já posso afirmar para você, diante de todos esses anos, que não foi aleatório. Eu venho aqui compartilhar com vocês, inclusive, outros aspectos de todo esse prisma do retorno de Saturno, por conta que, por exemplo, no Sagrado Feminino, eu aprendi, diante da minha vivência, na minha experiência com o grupo em si, das mulheres, né, cada uma tendo a oportunidade de fazer um estudo e trazer para o grupo e não ter dado continuidade. Eu compreendi que é fundamental a gente também ter uma responsabilidade consigo mesmo, de que esse despertar, esse resgate desse saber, ele tem que nascer de uma forma muito genuína, de uma necessidade interna. Não precisa ser difícil, não precisa que seja dependente de outra pessoa. As práticas do Sagrado Feminino, eram transmitidas as práticas de mãe para filha. Existe sim uma correlação, nós não estamos soltas, independente uma da outra, né? E o feminino em si, ela é como se fosse uma grande teia. Mas, diante desse resgate, a partir do momento em que você se coloca, que existe dentro de você uma conexão com essa egrégora, com essa energia do Sagrado Feminino, se fortaleça para você. Isso foi o que eu vivenciei, a minha experiência. Se fortaleça você, primeiramente com seu ventre. Independente se as outras, por questões pessoais, não deram continuidade. Entende? É um resgate de si mesmo. E as coisas um dos pontos mais profundos que o Sagrado Feminino me ensinou foi que só vai mudar, a pessoa só vai realmente querer fazer um divisor de águas quando dói o suficiente. Enquanto não doer o suficiente, a pessoa continua dando desculpa, continua achando muitas dificuldades para fazer o que ela tem que fazer. Então, foi isso esses princípios que me fizeram olhar para o Sagrado Feminino e ver como um saber que transformou a minha vida. Tenho como uma forma de identificar algo que valida na minha caminhada a partir do momento em que os princípios da minha espiritualidade se unem aos princípios daquele saber. Então, a minha espiritualidade, ela existe uma correlação, ela comunga desse olhar sagrado para a mulher. Então, encontrar esse respeito pela minha ciclicidade, encontrar essas respostas dentro de mim, entendendo que é uma caminhada, né? As coisas não são por acaso. Foi algo libertador para mim, para eu poder conseguir hoje estar dizendo a você que eu tô profissionalmente vivendo a minha verdade, vivendo e falando da minha verdade. E isso é muito libertador. É uma liberdade que você sente tranquilidade, você sente paz, você sente leveza de estar fazendo o que você tem que fazer, porque faz parte da sua própria natureza. E quem me trouxe isso foi o Sagrado Feminino. Meu bem, eu espero que eu tenha compartilhado com você essa minha experiência, né? A primeiro prisma a respeito de como eu conheci o Sagrado Feminino te faça olhar para esse saber ancestral por uma perspectiva de ser um saber que transforma a vida de uma mulher. E eu te aguardo no próximo vídeo para a gente continuar essa nossa prosa, continuar tecendo essa nossa relação, essa nossa comunidade, para a gente poder se fortalecer e assim crescer, realizando os nossos sonhos e vivendo a nossa verdade e a nossa liberdade.